Olá, pessoal. Hoje é um grande dia, é o início de uma grande jornada para mim. Hoje, dia 10 de agosto de 2023, iniciando o meu podcast aqui no Podcast Macaé com os meus amigos. E eu estou muito feliz. E eu quero me apresentar primeiramente. Me chamo Jandiara Hitzman, sou psicóloga, sou terapeuta familiar sistêmica breve, naturopata e teóloga também, e com formação graduando em pós em espiritualidade, integração da espiritualidade na prática clínica. E estamos começando em Macaé um grande trabalho em espiritualidade na saúde. Na semana que vem, a gente vai trazer uma convidada aqui no próximo podcast, no meu podcast Jandiara Hitzman. Hoje eu estou só iniciando aqui com o logo aqui do podcast Macaé, nossos grandes parceiros. E na semana que vem eu vou trazer a Cristiane Nel, da humanização do Hospital Público de Macaé, para a gente trazer algumas novidades que está se iniciando agora, nesse ano de 2023. E esse podcast tem a finalidade de aproximar, de falar também sobre alguns mitos que ciência e fé, eles não se conversam. Isso é um grande mito, E a gente vem aqui desmistificar isso. O meu podcast vai ser sobre espiritualidade e ciência. Vamos trazer aqui vários relatos de caso, artigos científicos sobre os grandes benefícios da espiritualidade na promoção da saúde do paciente. Essa pós em espiritualidade eu faço com o pessoal do NESME, lá em Juiz de Fora, é o pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, o meu grande professor aí, Alexander Moreira, que se encontra agora na Europa viajando, e participo de vários congressos de espiritualidade na saúde. Já fui praticamente em todos, só não fui em um por conta da pandemia. E o CONUPS, que é o Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade, traz nomes aí internacionais, cientistas que fazem essa pesquisa, pessoas de Oxford, pessoas de todos os lugares aonde falam que a espiritualidade ela promove saúde mental e saúde integral do paciente. Então eu quero começar aqui falando um pouquinho, eu vou trazer para vocês aqui artigos científicos, hoje vai ser uma introdução. Eu estou aqui com um livro que fala sobre dependência química e espiritualidade, que me trouxe um conceito muito bacana, o que é espiritualidade, o que é religiosidade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os transtornos mentais são a segunda causa de incapacidade no mundo. No Brasil, estima-se que em 2020 os transtornos mentais estejam na primeira colocação entre as causas de incapacidade funcional. A gente está vendo aí, depois da pandemia, como as pessoas estão doentes, ansiosas. E depois eu quero falar um pouquinho também sobre esse livro, Um Curso em Milagres, que esse livro aqui, que na pandemia nós estivemos ali reunidos online falando um pouquinho sobre essas duas mentes, mente certa e mente errada. E aí quando as pessoas falam assim, porque percepções não são fatos,
Avião é, uns falam assim, liberdade, viagem, e outros falam, avião é medo, pânico, né? Isso significa percepção. Cada um, com as suas crenças, carregam individualmente a sua percepção. Avião é avião. Então, a gente tenta aqui, nesse livro Um Curso em Milagres, trabalhar com o momento presente. Tratar um pouco essa insanidade que a humanidade tem vivenciado, né? E a espiritualidade, ela tem trago, através desse livro, com 365 lições, exercícios para trazer a paz para a mente, independente das circunstâncias. E eu digo, né, que espiritualidade não é religiosidade, porque a religiosidade também ela pode matar. E a gente vê aí, né, no Oriente Médio, as pessoas aí se gladiando, né, se matando por conta da religiosidade. E esse livro, ele nos ensina a encontrar a paz no meio do caos. E foi o que a gente experimentou na pandemia. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito da espiritualidade, que eu gostei muito, que esse livro do meu professor Fabrício Oliveira, né, que ele escreveu sobre dependência química e espiritualidade, ele trouxe para a gente. Eu achei uma definição aqui muito bacana. O Fabrício, acho que ele está fazendo doutorado em Harvard, e ele de lá, ele online dava aulas pra gente, né? Um grande professor, vai aí meu abraço, né? Tenho aprendido muito com ele. E esse livro dele diz o seguinte: segundo Koenig, em 2001, né? O conceito de espiritualidade. A espiritualidade pode ser compreendida como a relação com o sagrado ou o transcendente. Ou seja, como você queira chamar, Deus, poder superior e realidade última. Bacana. Esse é um conceito de um pesquisador, o Koenig, que a gente sempre estuda nos artigos científicos. Já o segundo conceito do Rutherford, em 2005, a espiritualidade tem a ver com o domínio do espírito. Domínio do espírito. Que também não deixa de ser o que o livro Um Curso em Milagre nos ensina. É o domínio do espírito. Vivenciar a paz em meio ao caos. A paz mental. Então, esse segundo conceito do Rutherford, domínio do espírito, né, entre parênteses, Deus, os deuses, almas, anjos e demônios. Né? Nós vamos dizer aí, nós temos duas mentes. A mente do ego e a mente da paz e do espírito. Esse outro demônio que às vezes nos levam até ao suicídio, ao descontrole, ao não domínio do espírito. Né? Então, a espiritualidade, esse segundo conceito, tem a ver com o domínio do espírito, algo invisível e intangível, que é a essência da pessoa. Agora, a religiosidade. Gente, lembrando que a religiosidade é diferente da espiritualidade, mas a religiosidade ela pode levar a uma espiritualidade, a uma transcendência. Mas a religiosidade também, ela pode levar à insanidade, à dor, ao caos. O que é a religiosidade? Segundo Koenig, em 2001, a religiosidade pode ser compreendida como um sistema organizado de crenças,
práticas e símbolos desenvolvidos para facilitar a proximidade com o sagrado ou um transcendente, ou seja, é um sistema organizado, que a gente entende também, né, segundo alguns estudos, que pode ser um apoio social, um apoio emocional, um apoio familiar, um apoio no seu casamento, um apoio no seu trabalho. E para Rutherford, em 2005, ele diz: as religiões, né, quando se fala em religiosidade, as religiões são instituições organizadas em torno da ideia do espírito. Ou seja, ali a gente vai para aprender como lidar com o nosso eu superior. Dominar o nosso próprio ego, né? Então ele diz aqui: as religiões são instituições organizadas em torno da ideia do espírito, a partir do qual a religiosidade se desenvolve. Então, a religiosidade são as práticas que têm a ver com o sagrado, o superior, o poder superior, que tanto se fala no NA e no AA. Lembrei de uma fala aqui da história do NA e do AA, cartas trocadas entre um paciente dependente químico e um terapeuta. E esse terapeuta diz para ele que, no caso dele, né, que já era um caso bem grave de dependência química, que a transformação do eu dele, do ego dele, só iria acontecer a partir do momento que ele se conectasse com o seu eu superior, para que ele ganhasse forças para vencer a dependência química, que, consequentemente, ela traz danos para a saúde, o excesso. Então, aqui nesse livro diz: então a religião nos parece ser uma ponte que favorece o encontro com o sagrado, é o mediador, mas não é o sagrado em si. Exige uma religiosidade intrínseca, quando o sagrado é buscado com a sua alma, e exige aquela religiosidade extrínseca, que a pessoa vai, né, a esse encontro dessa comunidade de fé em busca, muitas das vezes, de benefícios, vamos dizer assim, com uma segunda intenção. Então, a gente fala de uma espiritualidade intrínseca, né, uma religiosidade intrínseca, né, que está dentro, latente, que, vamos dizer assim, que possa ser assim algo buscado com o seu ser, com a alma, com o amor, né? E essa religiosidade extrínseca, que a pessoa sempre vai a esse encontro de comunidade de fé, sempre em busca de algo, né? Então, assim observamos muitas pessoas se apegando à letra que mata, esquecendo o espírito que vivifica. Ontem eu estava ouvindo um Instagram do Jacob, né? É um grande escritor, que ele fala que o conhecimento, não vou dizer que a gente não precisa estudar, pessoal, que não precisa ler, mas eu digo aqui de todo um excesso pode nos levar a uma apostasia. Ou seja, quando a gente se volta aqui para esse livro, Um Curso em Milagres, eu ouvi uma grande amiga, e que a gente dialoga também sobre esse livro, que em
em todo o tempo, ela esteve sempre em busca desse conhecimento através de vários mestres, né? Procurando YouTube, que falava sobre um curso em milagres, sempre na busca de conhecimento de outras pessoas. E quando ela chega ao ponto de dizer que ela não precisa mais de tantas falas e que ela própria ela queria ter essa experiência de ser autodidata, de compreender, e ela pede, né, esse eu superior, né, para que ela possa vivenciar aqui na Terra todas as suas experiências de acordo com cada lição que ela lia ali naquele tempo. Ela diz que foi o melhor momento da vida dela, onde realmente ela aprendeu a quietude na mente, a paz na mente e se conectar com o seu eu. Falando em se reconectar com o seu eu, lembrando que até os 7 anos de idade, quando a gente fala assim de essência, a gente nasce numa essência pura. E a partir do momento que a gente vai crescendo, interagindo com a sociedade, com a família, com a política, com a universidade, a gente vai encharcando essa esponja virgem, com todas as crenças. E aí, o Dr. Gabor Maté, ele é um médico húngaro, que nasceu na Hungria. Ele diz que o trauma infantil é puramente a desconexão com o nosso eu superior. É a nossa desconexão. E aí a gente começa a crescer com várias crenças, e essas crenças nos trazem medo, pânico, nos trazem inquietude na mente. E a partir do momento que toda essa inquietude, esse medo, ele vai se agrupando dentro do nosso ser, a gente se desconecta com o nosso eu superior, né? E até ouvi ele dizendo também que a insônia, ela tem relação com trauma. Então eu achei isso muito interessante, porque vocês podem ver que quando a gente, né, muitas pessoas hoje têm esse problema de insônia, e as pessoas muitas das vezes não sabem o porquê elas não dormem. Mas existe algo inconsciente que perturba esse ser com letra minúscula e faz com que esse corpo não relaxe, essa mente não encontre esse lugar de quietude e de paz. Então, pessoal, assim observamos pessoas se apegando à letra que mata. Então, foi o exemplo que eu trouxe dessa aluna de um curso em milagres, que quando ela rejeita todos esses ensinamentos externos e se volta para dentro do seu eu superior, né? Lendo o livro a cada dia de uma leitura, né? Porque são 365 lições, ela tinha uma experiência para ensiná-la aquela lição. E apegando-se a rituais, né, esquecendo o espírito que vivifica, pois a letra pode matar. O conhecimento, o excesso de conhecimento, ele também pode apagar a tua fé. Eu falo isso também porque eu já vivenciei isso quando eu assisti o filme do Martinho Lutero em 1500, aquela história que aconteceu na Alemanha. Eu até tive na Alemanha visitando essa cidade, e quando eu me deparei com a teologia de 4 anos que eu fiz pela UMESP, eu falei assim, nossa, isso é religião?
Isso é espiritualidade? Isso é igreja? Pessoas se matando por conta de política, de religião? E eu fiquei assim, bem mexida. Quando a gente se depara com vários conhecimentos, a gente fica um pouco mexida. Então, por isso que é importante você ter em prática essa experiência diária. Não só nos livros, mas também uma experiência prática. E aí eu entro convidando você para um curso em milagres que vai acontecer na próxima segunda-feira, ali no meu consultório, às 18 horas. Interessados aí, depois podem entrar em contato comigo, 22992539905. A gente vai fazer uma roda de leitura e exercitar essa espiritualidade através do livro Um Curso em Milagre. E esse livro, ele diz que milagre é mudança de percepção de mente, onde a gente pode trabalhar deixando a ansiedade, o medo, o pânico, a depressão para uma mente quieta, uma mente que vivencia o presente, que o Eckhart Tolle fala, esse grande escritor, né? Ali a gente vai fazer algumas meditações, vamos compartilhar relatos de caso. Eu vou trazer aqui também para vocês relatos de casos de EQM, ou seja, experiência de quase morte, pessoas que exercitam a prática da espiritualidade da fé. Elas viram o seu corpo, a sua alma, saindo do corpo. E quando ela se depara com a alma subindo no teto e começa a abrir um buraco, e ela olha para trás e vê o corpo dela deitado na cama, e atrás da cabeça dela existia uma foto de Cristo. Ela era da religião cristã, né? Ela é. E aí, quando ela olha para trás, ela estava muito enferma. Quando ela olha para trás, ela vê o corpo dela na cama. E aí ela se dá conta que ela estava morrendo e o espírito dela subindo. Então, por isso que a gente vai falar isso sobre ciência, espiritualidade, religiosidade. Elas estão conversando. Isso já está há mais de 20 anos. Essa pós em espiritualidade é a primeira no mundo. Dou parabéns aí ao pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, ela tem trago para a gente, eu vou botar entre aspas, essa ferramenta que pode sim trazer saúde mental. E aí, gente, na semana que vem, a gente vai estar trazendo a Cris Nel, né? Aqui, a gente que tá ali, eu tô junto com algumas pessoas de várias religiões dentro do HPM. Faz menos de um mês que começou lá no HPM, no setor de humanização, o NAER, Núcleo de Atendimento Espiritual e Religioso, nos leitos do HPM. Então, é algo assim muito inovador, né? A gente vai aos leitos, a gente faz aquela escuta, ouve desse paciente como ele está passando naquele dia. A gente faz várias perguntas, né? Eu sou voluntária lá no setor de humanização. A gente faz várias perguntas para o paciente, pergunta como ele está naquele dia, o que tem fortalecido a vida dele, o que traz propósito de vida para ele, o que tem trago consolo para ele naquele momento, né? Várias perguntas que a gente tem ali elaborado juntos com o NAER para que a gente possa desenvolver um grande trabalho aí em parceria com a Universidade Federal aqui de Macaé. Eu estou junto também como voluntária, o setor de humanização,
o Sérgio também do Into, né? E muitas pessoas ali nessa implementação para que a gente possa trazer qualidade de vida para os pacientes, né? E a ciência, gente, estou falando de ciência, comprova hoje que a espiritualidade, a religiosidade, que são duas coisas diferentes, né? Elas trazem propósito de vida, elas trazem força, elas trazem fé, elas trazem esperança, elas trazem qualidade de vida. A gente pode falar aqui depois de espiritualidade e autismo. Eu tenho aqui a pretensão de trazer a Lúcia Anglada. Eu vou trazer também a Lúcia do Mopan, um movimento de mães com filhos autistas. A gente vai falar um pouquinho, vamos entrevistar ela sobre essa espiritualidade no autismo, ela que tem vivenciado ali milagres também. Ela participou desse livro, do estudo desse livro, Um Curso em Milagres, e a cada dia ela tem vivenciado milagres aí com o Lucas, que é autista, acho que nível 3, e ela tem vivenciado milagres também ali, né? Falando aqui, milagres é mudança de percepção de mente, mas também a gente vai trazer relato de caso aqui que milagre também pode ser na forma, como eu acabei de contar o caso dessa moça e que viveu um EQM. E tantos outros relatos de caso que eu vou trazer aqui de experiência dessa espiritualidade na saúde. E falando de autismo, eu já presenciei também uma mãe que ela tem um filho autista, que ele vivia muito com muitas medicações, ele não interagia bem por conta das medicações, ele às vezes ele dormia no trabalho, né? É um menino que já está formado, né? Bacana, ele se formou, mas a partir do momento que essa mãe entendeu que a espiritualidade seria importante para a saúde mental dele, ela começou a exercitar com ele essa espiritualidade, né? Que a ciência também comprova que ela traz saúde mental, essa quietude, essa paz, esse olhar para dentro, né? E deixar assim as vozes do ego ao seu redor se calar, porque nessa multidão de vozes, né, a gente acaba ficando muito insana. Então, quando essa mãe percebeu que a espiritualidade ela pode melhorar, né, esse ser em todos os sentidos, ela começou a exercitar com ele essa espiritualidade e hoje esse rapaz, você olha para ele, você não vê o mesmo Samuel de antigamente. Ele está mais sóbrio, ele conversa bem, dialoga bem, super inteligente, já está namorando, está namorando, se eu não me engano é uma nutricionista. Então a gente percebe com os nossos olhos a diferença que a espiritualidade está fazendo na vida dele. Ele está mais centrado, ele está mais consciente do momento presente, porque ele vivia muito medicado. Pessoal, eu não estou falando mal aqui de remédios, ok? É só para entender que existe uma outra ferramenta, entre aspas, que pode ajudar também o paciente nos seus desafios da vida. Voltando aqui, né, quando a gente fala assim de coping religioso e espiritual, o que é isso, pessoal? Vamos trazer um pouquinho aqui. O conceito de coping. Eu já estou dando aqui uma introdução, estou indo até além um pouco, né? O coping, segundo o meu professor Alexander Moreira de Almeida,
é uma citação que está aqui no livro do Dr. Fabrício, nosso grande professor, e esses grandes professores, tem a ver com a forma de suporte que a religião ou a espiritualidade pode fornecer. Quando eu falo ferramenta, é até estranho, né? Por isso que eu coloquei entre aspas, mas é um suporte que se chama cope, que pode aí fornecer em situações em que o indivíduo tem a impressão de não conseguir atravessar sozinho. Olha que bacana. Gente, isso é pesquisa científica. Pesquisa científica. O conceito de cope é suporte, tem a ver com formas de suporte que a religião ou a espiritualidade podem fornecer em situações em que o indivíduo tem a impressão de não conseguir atravessar sozinho. A gente escuta muito nesse meio, né? Mais da experiência não acadêmica, o quanto a religião, a espiritualidade pode trazer suporte em momentos desafiadores da nossa vida. A gente tem casos de pessoas que tiveram diagnóstico de câncer e encontraram na espiritualidade e na religiosidade a esperança e até a cura. A esperança para poder viver o hoje, para ter essa mente de paz e quieta que esse livro, Um Curso em Milagre, nos ensina a gente a praticar diariamente. São lições pequenas. São 365 lições que eu fiz na primeira turma. E agora a gente vai se estender aos livros-textos. Ele é bem grosso, mas é um livro muito interessante que realmente eu vivenciei um milagre. Né? Aqui ensina o perdão. E uma frase que eu acho muito legal, que o esquecimento é mais nobre que o perdão. Porque quando a gente fala assim de perdão para o livro Um Curso em Milagres, é algo que a gente diz que é do ego. Ah, eu te perdoo. Se coloca numa posição de superior, né? Quem somos nós? Não temos essa condição. Até porque nos é ensinado que deve perdoar. Sim, esse é um super ensinamento. E que a gente tem que estar sempre em busca, se exercitando para que isso aconteça de fato. Mas eu vejo que, por mais que as pessoas falem que perdoou, no fundo tem sempre um resquício, acho que essa é a palavra, de não perdão. Então, esse livro, ele não fala de perdão. Né? Ele fala assim, por exemplo, na lição 34, eu prefiro ver paz ao invés disso. Né? Eu prefiro ver paz ao invés disso. Então, eu encaixo essa frase com esse livro, que o esquecimento é mais nobre que o perdão. Né? Então, como a gente estava falando aqui, nesse suporte, o cope, a religiosidade, a espiritualidade, ela tem trago suporte na saúde. Então, na semana que vem, a gente vai ter aí a Cris Nel, do setor de humanização do HPM. Né? Estamos ali, vai fazer um mês. São 2 grupos, né? Passamos por um processo seletivo, tivemos palestras onde todas as religiões estavam presentes. No primeiro dia da palestra ali já teve uma eliminação, mas as pessoas por si próprios se eliminaram, saíram, né, porque não deram conta de ouvir outros palestrantes de outras religiões. Então aqui a gente faz um caminho de volta. Vamos rebobinar aqui a fita, né, a fita cassete,
onde a gente vai falar aqui de escuta, de humanização, de amor, né? Que não é aquele amor do ego, é algo mais transcendente quando a gente fala de humanização, desse olhar, da escuta, do se importar. A gente está aqui para plantar, iniciar a humanização na saúde. Sei que isso é muito difícil ainda de ser aceito pela medicina, que é algo materialista, mas algumas pessoas que participaram desse congresso de saúde e espiritualidade ficaram encantados com mais esse suporte, essa ferramenta, entre aspas, para lidar com a dor, a doença, a insanidade, os desafios da vida familiar, conjugal. Esse livro, ele serve para várias coisas. E em breve eu vou estar trazendo mais pessoas aqui para a gente estar dialogando sobre essa questão da espiritualidade e da religiosidade dentro de tantos outros lugares, não só na saúde. E aqui, a gente falando aqui de cope, né, desse suporte. E aqui diz assim que é muito legal. Existe ainda, segundo o pesquisador Koenig, formas de coping, de suporte, que podem ser considerada positiva ou negativa. Olha, ainda tem a negativa. Positiva, quando há as interações entre os indivíduos e suporte oferecido pela religião e o ambiente religioso promove bem-estar. Olha que legal. Tem que promover bem-estar através do incentivo à postura de perdão, oração também, prece e resolução dos problemas em cooperação com Deus, né? Porque muitas pessoas adoecem por essa falta do perdão, que eu prefiro falar do esquecimento. Porque se você está ali nesse mundo, você recebe algo que te magoou, que te feriu, uma traição, seja de um filho, de um esposo, de um amigo, né? E você carrega consigo aquela dor que faz você perceber o mundo com um olhar negativo, trazendo sofrimento. A gente projeta no mundo aquilo que temos dentro, né? Projetamos no mundo aquilo que temos dentro. Quando eu falo avião então, álcool gel, outro exemplo, álcool gel é dor, álcool gel é proteção. Então, dependendo da sua fala, a gente já consegue perceber a tua percepção de mundo. Se você é uma pessoa que está sempre em sofrimento ou que você é uma pessoa que está sempre em leveza. E ali a gente já faz esse filtro, né? Então, esse suporte, esse cope positivo é quando as interações entre os indivíduos e o suporte oferecido pela religião e o ambiente religioso promove bem-estar, né? Que é o contrário do cope negativo. O cope negativo, quando podem ser fatores de adoecimento, olha que interessante, isolamento e revolta, incentivando posturas de crenças em um Deus punitivos, né? Às vezes eu recebo no meu consultório pessoas muito religiosas que elas às vezes me procuram porque foram em outros profissionais e não se sentiram à vontade para falar da sua religião, do seu dia a dia, porque, como diz o Alexander,
os profissionais de saúde, os profissionais, eles não estão preparados para dialogar com os pacientes nessa questão da sua religião. Mesma coisa quando a gente se depara, né, com pessoas LGBT, né? E as pessoas não estão preparadas para receber esse ser da forma que ele é. Né? Por falta do conhecimento da religião, para não saber lidar com aquilo, né? E a gente tem que estar em todo tempo preparado para receber essas pessoas de coração aberto, ter uma escuta atenta, né? Sem querer impor nada, mas ouvir a dor e compreender a dor desse paciente com relação à sua religião, com relação à sua sexualidade, enfim. E aí, quando se fala em coping negativo, é perguntar, não, eu estou com câncer porque Deus está me punindo. E ali a gente aproveita dessa fala e começa a fazer perguntas. Mas espera aí, por que você acha que Deus está te punindo? Né? Por que você acha que Deus está te punindo? Então, esse pensamento, essa crença errada, ela traz dor e sofrimento. E aí a gente tenta dialogar com esse paciente, trazer mais compreensão sobre a sua religião, trazer algumas histórias dessa religião que possa estar desmistificando essa crença nesse Deus punitivo, né? Porque no Antigo Testamento existia essa crença desse Deus punitivo, né? Se essa pessoa que chega ao meu paciente, por exemplo, se é um cristão, é resgatar as histórias de Jesus para esse paciente, né? Ou outro paciente que é espírita, enfim, católico. A teologia me dá um pouco de embasamento para poder dialogar com o paciente. Eu sou uma pessoa que leio bastante, já viajei bastante, já fui aí para mais de 30 países, graças a Deus, conheço algumas culturas. Então, essa vivência e esse conhecimento de livros, de culturas, isso me permite entender mais a religião do paciente. Todo esse congresso de saúde e espiritualidade me trouxe mais confiança em estar dialogando com o paciente, principalmente nesse coping religioso negativo que faz com que esse paciente sofra, né? E a gente tenta mostrar para ele, dentro da própria religião dele, né, as crenças que a gente carrega, que o livro Um Curso em Milagre fala, né, dessas crenças, porque percepções não são fato, né, e para a gente já tá quase finalizando, né, falta 15 minutos, né, pessoal? Tem uma coisa aqui também que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: estudos no Brasil constataram que fatores religiosos estão fortemente associados à menor frequência de uso de drogas pelos indivíduos. Além disso, indivíduos assíduos a serviços religiosos, pessoas que meditam, pessoas que cuidam mais do corpo, né? Tem aí as meditações, tem as questões da respiração consciente, tem a questão da atividade física, que é muito importante. O paciente chega no meu consultório, primeira coisa que eu gosto sempre de falar, como está a sua vida com relação à atividade física. Por que eu toco nessa tecla? Eu sou uma pessoa adepta à atividade física desde nova.
e eu percebo o quanto ela traz benefícios para a saúde mental. Eu lembro uma vez, quando eu fazia terapia, na época que eu tive depressão, eu tive um diagnóstico errado de leucemia e eu precisei passar por isso 1 ano e meio. Tomei remédio, fiz terapia. Eu estava até no início da faculdade de psicologia, estudando até psicopatologia, porque eu achava que depressão era falta de serviço, mas isso era uma crença que eu carregava da minha ancestralidade. E eu pude perceber que é algo muito sério, né? E que hoje muitas pessoas estão aí enfermas, insanas, né? Então, essa questão é muito importante. Alimentação saudável, né? Que eu fiz naturopatia também. Atividade física que muda a cognição. Ah, doutora, hoje eu tô sem ânimo para caminhar. Esforça-te e tem de bom ânimo. Jesus falou isso, né? Eu venci o mundo. É partir para dentro. Hoje caminha 10 minutos, vai até a esquina e volta. Amanhã caminha 20, depois caminha 30, 40. Daqui a pouco você vai estar já na sua vida normal, com a sua cognição já alterada. E sem comentar, e sem falar que a atividade física, ela produz analgesia. O que é isso? Analgésico para suas dores. Gente, eu tenho um problema de condromalácia, um problema no joelho, que dói muito. Fui no ortopedista, um grande médico aqui de Macaé, doutor Ciro, gosto muito dele. E ele falou assim, olha, eu não vou passar nenhum remédio para você. Você vai colocar gelo em cima aí da sua dor no joelho e fazer musculação. E o dia que eu estou melhor é justamente o dia que eu faço musculação. Quando eu fortaleço o meu joelho, eu ganho suporte para sustentar todo o meu corpo e ele não dói. Então, quando eu falo que a atividade física promove analgesia, sem contar que o Pilates também, né, tira todas as suas dores, eu já experimentei isso, né, de alongar. E as questões também dos suplementos, a creatina também que veio aí para ajudar, né, procure aí um ortomolecular, um endocrinologista para poder estar te conduzindo aí nessas questões de suplemento. Às vezes a gente tem questões de memória, vai ali, faz, falando a grosso modo, né? Faz uma ressonância e fisicamente não acusa nada, mas aí quando você vai fazer um exame de sangue, você vê que você está com deficiência de vitaminas do complexo B. E aí você, putz, então é isso, cara. Tô precisando suplementar aqui para poder melhorar a minha qualidade de vida, minha memória. Eu tô precisando suplementar a vitamina D. Falta de vitamina D também pode causar depressão, né? Então, tem várias coisas que a gente pode suplementar e também encontrar nos alimentos, né? Hoje eu ouvi de uma pessoa, ela trabalhou lá em casa e o pai dela morava no Nordeste e trabalhava em fábrica de refinaria de açúcar, né? E o açúcar branco, para chegar no processo dessa cor branca, é colocado enxofre e cal. E por isso que as pessoas hoje estão a cada dia mais doentes, com tanta coisa sendo alterada. E o açúcar é um deles, né? Sem contar no trigo, sem contar em tantas coisas que a gente come que não é saudável. Então a gente tem que ficar ligado aí nessas questões mais puras da vida. E a espiritualidade é essa reconexão com o seu eu superior, com a sua essência, com a sua pureza. Então, finalizando aqui, essa leiturazinha do Dr. Fabrício Oliveira, meu professor aí na pós-espiritualidade, grande mestre, né?
dependência química e espiritualidade, a gente pode comentar mais vezes aí, né? Hoje eu trouxe mais para tirar o conceito aqui, o que, que é religiosidade, o que é espiritualidade, o que, que é cope, né? Que é suporte, mas pode ser um suporte também positivo, né? Mas os artigos científicos falam melhor mais, que é mais suporte positivo do que negativo. A ciência hoje comprova isso. Pessoal, então, para a gente finalizar, eu queria comentar um pouquinho aqui sobre esse livro, Um Curso em Milagre, do encontro que a gente vai fazer para estudar esse livro. O que é isso? Um curso em milagre? É o nome do livro, que fala que milagre é mudança de percepção de mente, ou seja, sair desse momento, dessa mente insana para essa mente de paz. É encontrar paz no meio do caos, no meio da morte, no meio da pandemia, no meio, não sei, de algum desafio que você, da enfermidade que você está passando. Essa lição 34 que fala, né, eu prefiro ver paz ao invés disso, trabalha essa paz, né, independente das circunstâncias. Então, esse livro ele foi escrito por uma psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta. Ela era ateísta em suas crenças. Ela diz que ela trabalhava num ambiente altamente acadêmico nos Estados Unidos e de muito prestígio. E, de repente, aconteceu que desencadeou uma série de eventos que ela nunca poderia ter previsto. O chefe do departamento inesperadamente anunciou que ele estava cansado de sentimentos raivosos. Ele estava cansado de agressividade, ele estava cansado de atitudes arrogantes, né? E a gente fala também aqui de espiritualidade nas empresas, né? Aqui era no meio acadêmico, numa universidade, onde tinha muitos sentimentos raivosos, agressivos, atitudes que refletiam e que concluía dizendo que tem que haver outro jeito de se viver. Então, depois, mais tarde também, a gente vai poder falar aí da espiritualidade nas empresas, né? Que espiritualidade não é religião. Espiritualidade, vamos dizer que, podemos dizer também que é compaixão, solidariedade, domínio próprio, né? Sentimento de paz, sentimento de compreensão, de escuta. Hoje as pessoas não estão escutando ninguém. Uma individualidade, né? Elas não estão ouvindo mais ninguém. E o trabalho no NAER é de escuta, né? Dialogar com esse paciente, como que ele está, o que tem trago propósito de vida para ele. Tantas perguntas que estamos aí elaborando, né, com o suporte aí da pós em espiritualidade. Então, essa espiritualidade também, ela pode ser trabalhada dentro das empresas, que a gente vai falar um pouquinho também de mindset. É um ajuste dessa mente. O meu esposo foi numa reunião em Londres, da empresa James Fisher, e ele disse que nas palestras ele só lembrava de mim, né? E ele comentou nessa questão, dessa palavra mindset, ajuste da mente. E basicamente é isso, a pessoa que se cuida, que tem essa espiritualidade, que olha mais para o seu eu interior, que faz terapia, que faz atividade física, que faz meditação, que faz yoga, que tenta trabalho voluntário, gente.
As pesquisas mostram que trabalho voluntário é um santo remédio para a depressão. Isso é espiritualidade, solidariedade, compaixão, né? Nas clínicas lá de São Paulo, né, no nossa pós em espiritualidade, já se fala dos benefícios do voluntariado. Né? Você, quando se depara, né, com questões lá, você vai fazer um voluntariado na rua, né? Trabalho com os moradores de rua, né? Esse livro, Um Curso Milagre, ele fala que dar é receber. Você volta diferente. Você volta diferente, né? Dar é receber. Esse livro fala isso. E a gente pode falar isso mais na frente. Então, essa mudança de mindset é o que nós necessitamos hoje. Ou seja, é um ajuste da mente para tentar experimentar, né? Não é nem aceitar. Eu te convido a experimentar essa mudança de mindset. Todas essas pessoas, como eu estava falando, que têm essa percepção de mundo diferenciada, pessoas que se cuidam do seu corpo, da sua saúde, porque nós somos corpo, mente e espírito. Corpo, precisamos cuidar do corpo. Como eu já falei, atividade física. Mente, precisamos cuidar da mente. Esse livro vai cuidar da nossa mente. A terapia cuida da mente. E o espírito? Nós somos uma trindade. Precisamos também olhar para isso. Né? Esse livro aqui do Ronald Number, é um livro que eu comprei no Congresso de Saúde e Espiritualidade. Ele vem falar sobre os mitos. Gente, o mito 1, olha que legal, que a ascensão do cristianismo foi responsável pelo fim da ciência antiga. Mito. Isso não é verdade. Então a gente está carregando muita crença errada. A ciência e a religião e a espiritualidade, a religiosidade, elas se conversam sim. As grandes universidades, hoje eu estava vendo ontem no livro História do Cristianismo, as universidades, elas foram basicamente criadas pela religião, pela igreja. Antigamente não existia livros, né? As pessoas, elas aprendiam com as liturgias da igreja. Os hospitais, como começou os trabalhos nos hospitais? Através, né, de pessoas religiosas. Então, existe muito mito com relação à ciência e à espiritualidade. Então, isso foi um mito, que a ascensão do cristianismo foi responsável pelo fim da ciência. Mito. Outro mito, que a igreja cristã medieval impediu o avanço da ciência. Mito. Então, esse livro aqui também é fantástico. A gente até estuda ele na pós. São materiais complementares da nossa pós. Nosso tempo já está acabando, falta 1 minuto. E eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Lembrando que a gente vai estar aqui com um podcast uma vez por semana. Hoje a gente está aqui no canal Macaé Podcast. E nos próximos, se Deus quiser, eu vou estar no meu canal. O pessoal aqui do podcast Macaé está me ajudando aí nesse lindo trabalho. Encontrei aqui um acolhimento, encontrei aqui uma simpatia, né? Um espaço muito bacana aqui também, de frente para a praia. E é isso. Na próxima semana a gente vai trazer aí a Cris Nel, do Hospital Público de Macaé, do setor de humanização, para a gente falar sobre o NAER, Núcleo de Atendimento Espiritual e Religioso nos leitos do Hospital Público. E é isso. Um grande abraço e até semana que vem.